Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao MedCanal e no vídeo dessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre a pneumologia e a gente vai tratar de uma doença extremamente comum que aparece bastante, nos atendimentos de emergência e é uma doença bastante prevalente e que, portanto, todo médico deve conhecer. Eu estou falando da pneumonia adquirida na comunidade. Então, depois da vinheta, a gente começa a conversar sobre ela. Quando a gente está falando em pneumonia, eu posso estar falando na pneumonia adquirida na comunidade, eu posso estar falando na pneumonia hospitalar e eu posso estar falando ainda na pneumonia no paciente imunossuprimido. É claro que a abordagem a cada uma dessas formas de pneumonia vai ser diferente, né? E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai focar mais especificamente na pneumonia adquirida na comunidade. A pneumonia adquirida na comunidade é aquela pneumonia que vai ser adquirida fora do ambiente hospitalar ou fora daquelas unidades especiais de atendimento à saúde, como as casas de idosos, por exemplo. E uma pneumonia que se manifesta dentro do hospital, porém até 48 horas após a admissão daquele paciente, também vai ser considerada uma pneumonia adquirida na comunidade. Mas o que é exatamente uma pneumonia? A pneumonia é uma doença inflamatória aguda de causa infecciosa que acomete o parênquima pulmonar. Então, cada parte dessa definição de pneumonia é muito importante. A gente tem que lembrar que as doenças que acometem o trato respiratório, elas podem acometer as vias aéreas, elas podem acometer os alvéolos, o interstício, a vasculatura pulmonar ou a pleura. No caso da pneumonia, a gente está falando de uma doença que acomete o alvéolo pulmonar. Além disso, ela é uma doença inflamatória aguda. E isso vai ser muito importante até na hora de diferenciar a pneumonia de outras doenças que têm um acometimento mais crônico, que tem uma evolução mais lenta. E a pneumonia é uma doença de caráter infeccioso. Ela pode ser causada por fungos, por vírus, por bactérias, sendo que as pneumonias bacterianas são as mais comuns. E dentro dessas pneumonias bacterianas, quais seriam os principais agentes etiológicos? Quais são as principais bactérias envolvidas na gênese de uma pneumonia? Então veja que a principal bactéria causadora de pneumonia vai ser o pneumococo, que é o famoso Streptococcus pneumoniae. Entre 30% e 70% das pneumonias vão ser causadas pelo pneumococo. Em segundo lugar, a gente vai ter as bactérias atípicas, principalmente a clamídia, o micoplasma e a legionela. É importante lembrar que podem haver infecções mistas, que numa mesma doença vão estar misturando o pneumococo, bactérias atípicas e até mesmo vírus. Outra bactéria importante na causa de pneumonias vai ser o Haemophilus influenzae. Porém, ele vai ser mais importante na exacerbação da DPOC, mas ele também podem estar presentes na pneumonia. E aí a gente vai ter bactérias que causam pneumonias mais graves, que são as enterobactérias. E aí a gente inclui Escherichia, Enterobacter, Serratia, Klebsiella, Proteus, Citrobacter, Providencia, são aquelas enterobactérias que vão estar envolvidas em pneumonias mais graves. Mas no caso das pneumonias adquiridas na comunidade, elas vão ser bem menos frequentes. A gente ainda pode pensar em pneumonias causadas pelo Staphylococcus aureus e pela Pseudomonas aeruginosa. É importante citar, e a gente vai falar disso quando a gente falar no tratamento da pneumonia, que muitas vezes a gente não consegue ter uma definição clara de qual que é o agente que está causando aquela pneumonia. A gente vai se valer muito mais de dados epidemiológicos,
para guiar o nosso tratamento empírico do que numa identificação exata do agente infeccioso. Isso porque é muito difícil isolar o agente que está causando uma pneumonia. Porque o principal meio para você fazer uma cultura para a identificação da bactéria que estaria causando aquela pneumonia seria através do escarro, né? E a gente tem que lembrar que as vias aéreas superiores, elas são contaminadas. Então, na hora da coleta desse escarro, a gente vai trazer junto com ele bactérias que estão colonizando as vias aéreas superiores. E aí, essa contaminação vai atrapalhar a identificação daquele agente infeccioso. Além disso, a gente tem que lembrar que muitas vezes a cultura demora um certo tempo, né, para trazer um resultado. E às vezes a gente vai precisar entrar com tratamento antes disso. Outra coisa importante da gente lembrar é que não existe nenhum tipo de correlação entre o agente etiológico e o quadro clínico e radiológico, né, causado pela doença. Isso quer dizer que não existe nenhuma evidência no quadro clínico do paciente, na evolução da doença do paciente e nos dados de exame físico e exames complementares que vão me levar na direção de uma ou outra bactéria. Antigamente se dizia, por exemplo, que uma pneumonia por bactéria atípica, ela teria manifestações próprias que seriam diferentes da pneumonia pelo pneumococo, por exemplo. Mas hoje essa teoria já caiu por terra. A gente sabe que todos os agentes etiológicos podem levar a manifestações muito parecidas e por isso não é possível a gente definir qual que é o agente através desses dados de quadro clínico, desses dados de exames complementares. O que existe sim é uma correlação entre a gravidade da doença e o agente etiológico que a está causando. Então, uma pneumonia de baixa gravidade, geralmente a gente vai estar falando do pneumococo ou de bactérias atípicas, especialmente o micoplasma, mas também a clamídia. E uma pneumonia pelo hemófilos. Mas as mais comuns na baixa gravidade vão ser o pneumococo e o micoplasma. No caso de uma pneumonia de gravidade média, a gente pode ter uma pneumonia causada por qualquer um desses agentes da baixa gravidade, mais uma enterobactéria ou a legionela entre as bactérias atípicas. E uma pneumonia de alta gravidade, por fim, pode ser causada por qualquer uma dessas, mas também pelo Staphylococcus e pela Pseudomonas. A diferença desse espectro de gravidade aqui é que muitas vezes uma pneumonia de baixa gravidade vai ter um tratamento ambulatorial com uma antibiótico-terapia de espectro reduzido. No caso da pneumonia de média gravidade, o tratamento já vai ter que ser hospitalar com uma antibiótico-terapia de um espectro mais elevado, né, de largo espectro. Enquanto que uma pneumonia grave, altamente grave, vai ter seu tratamento feito em UTI com uma associação de antibióticos de largo espectro. Além dessa relação entre agente etiológico e gravidade, a gente também pode encontrar uma correlação entre algumas condições de base do paciente e um agente etiológico mais provável para aquela pneumonia. Então, por exemplo, terá maior risco de ter uma pneumonia por enterobactérias, como a Escherichia coli, por exemplo, paciente que teve alguma internação nos últimos 30 dias, um paciente que tem outras comorbidades, como um DPOC ou uma insuficiência cardíaca grave, que tem essas comorbidades múltiplas, né? Mais de uma comorbidade ao mesmo tempo. Paciente que fez tratamento antibiótico por mais de 2 dias nos últimos 30 dias, apesar dessa condição aqui ser uma condição menos importante, e o paciente que tem um potencial de provável aspiração, né? Que tem uma história de rebaixamento de nível de consciência ou de perda de consciência. Já o risco de se ter uma pneumonia por pseudomonas, uma pneumonia grave por pseudomonas,
A gente vai estar falando de um paciente que tem uma bronquiectasia, por exemplo, como no caso da fibrose cística, paciente com um DPOC grave, paciente que passou por tratamento crônico com corticoide por longo prazo, né? E a gente pensa aí numa dose superior a 10 miligramas por dia por mais de 30 dias. Paciente que fez tratamento antibiótico de largo espectro, né, nos últimos 30 dias por mais de uma semana, paciente desnutrido ou paciente que tem uma história recente de internação, né, a gente pode pensar no risco da Pseudomonas aeruginosa. Então, feita essa introdução, né, a respeito dos principais agentes etiológicos envolvidos na gênese da pneumonia, a gente vai começar a falar um pouco agora sobre o quadro clínico da pneumonia. Para isso, eu quero que você raciocine comigo sobre os sintomas respiratórios. Você sabe quais são eles? Vou te dar uma dica. São 6. Então, pensa um pouquinho e vamos pensar nesses sintomas, que isso vai ser muito importante para a gente definir o quadro clínico de um paciente com pneumonia. Então, como eu disse, a gente vai ter 6 sintomas respiratórios. E eu dividi esses sintomas aqui em algumas classes, não é à toa. Então a gente começa por esses 3 sintomas aqui no canto esquerdo da sua tela. A gente vai ter a tosse, a gente vai ter a expectoração e a gente vai ter a hemoptise, né, que é a presença de sangue, né, saindo aí através das vias aéreas. E aí eu te digo que esses 3 sintomas aqui, esses 3 primeiros sintomas que eu falei para você, vão ser sintomas relacionados às vias aéreas e aos alvéolos. Então toda vez que eu tiver uma doença cometendo alvéolo e ou vias aéreas, a gente vai ter a presença desses 3 primeiros sintomas. Além disso, a gente vai ter um sintoma que é um sintoma mais específico de vias aéreas, que é o sibilo, que está representado aqui nessa figura. Para quem não lembra, o sibilo é aquele famoso chiado de gato, né? Que vai ser um som de caráter musical que vai representar sempre a passagem do ar por uma via aérea de calibre reduzido. Essa via aérea causa uma resistência à passagem do ar, né? Esse ar vai vibrar a parede da via aérea, gerando o som, que é o sibilo. Então até aqui a gente tem tosse, expectoração, hemoptise como sintomas de alvéolo e de via aérea. A gente tem o sibilo como sintoma de via aérea. A gente tem a dor torácica, que é um sintoma relacionado a doenças da pleura. Isso porque a gente tem que lembrar que os pulmões eles não têm inervação sensitiva. A única estrutura que vai ter inervação sensitiva vai ser a pleura parietal. E por isso mesmo, quando a gente tem uma doença da pleura, a gente vai ter esse sintoma que é a dor torácica. Por fim, a gente tem um sintoma que talvez seja o mais lembrado entre os sintomas respiratórios, que é a dispneia, né? Que é a falta de ar. A dispneia não é um sintoma específico de nenhuma estrutura das vias aéreas. A dispneia geralmente é um marcador de gravidade de uma doença das vias aéreas. Então agora a gente pode começar a raciocinar sobre os sintomas da pneumonia. Ora, eu falei no começo do vídeo que a pneumonia é uma doença dos alvéolos pulmonares. Por isso a gente vai ter na pneumonia esses sintomas, que são a tosse, a expectoração e, eventualmente, pode ter hemoptise, mas uma hemoptise geralmente de pequeno volume. Quando essa pneumonia acabar envolvendo também a pleura, pode acontecer a dor torácica. A presença de sibilo na pneumonia não é frequente, porém ela pode acontecer se o paciente tiver asma ou DPOC, que são doenças obstrutivas que têm como característica a presença do sibilo. Por fim, a dispneia vai ser um sintoma de gravidade. Quando ela estiver presente, eu posso começar a pensar num quadro mais grave.
Então a pneumonia é uma doença infecciosa aguda, né, que vai ter como sintomas respiratórios a tosse, a expectoração, a hemoptise com menos frequência, a gente vai ter dor torácica quando eu tiver um envolvimento pleural e sibilo no caso do paciente com asma ou DPOC. Dispneia, sinal de gravidade. Além disso, a pneumonia vai ter o sintoma clássico de uma doença infecciosa aguda, né? Que é a febre. E a febre vai ser uma marca da pneumonia. Se o paciente chega com todos esses sintomas, mas ele não tem febre, eu posso até começar a pensar em outras causas que não a pneumonia. A febre é um elemento fundamental para o diagnóstico. Junto com ela, a gente tem aqueles sintomas que são acompanhantes da febre, né? A mialgia, a adinamia, pode haver cefaleia, calafrio e sudorese geralmente são sinais de gravidade. No caso do calafrio, por exemplo, é muito comum quando a gente tem uma bacteremia, né? Presença de bactérias circulando no sangue do paciente. Confusão mental também será um sinal de gravidade. E no exame físico, o que eu vou encontrar no meu paciente com pneumonia? O elemento mais importante no exame físico do aparelho respiratório vai ser a frequência respiratória. A frequência respiratória ela é um marcador de gravidade. Ela sobe sempre indicando a presença de uma patologia. E quanto mais alta a frequência respiratória, mais grave vai ser essa patologia. A frequência respiratória até 24 incursões por minuto não é grave. E acima de 30, a gente está falando de um quadro muito grave. A manifestação mais típica da pneumonia, né, vão ser aquelas manifestações pulmonares focais, né, que vão ser, por exemplo, as crepitações na ausculta respiratória, obviamente no local que tiver acometido por aquela pneumonia. Eventualmente, a gente pode ter um quadro completo de consolidação, né, quando os alvéolos estiverem realmente mais tomados pela secreção. E aí, nesse caso, a gente vai poder encontrar um som traqueal, aquele som mais forte, né? A gente vai poder encontrar frêmito tóraco-vocal aumentado na palpação e na percussão a gente pode encontrar uma maciçez. E aí é importante a gente pensar aqui na hora do exame físico sobre os sinais vitais do paciente. A gente tem que lembrar que os sinais vitais são 6 e eu organizei eles aqui de uma maneira mais fácil da gente memorizar, né? Que é na ordem frequência respiratória, saturação de oxigênio, falando em sinais respiratórios, né? Frequência cardíaca e pressão arterial, que são sinais cardiovasculares, a gente tem a temperatura axilar e o nível de consciência. Esses 6 sinais vitais eles são muito importantes porque eles avaliam gravidade em qualquer patologia. Qualquer patologia grave vai ser marcada pelo comprometimento dos sinais vitais. Assim, para eu avaliar se o paciente tem uma pneumonia grave, o que eu vou avaliar? Se ele tem a frequência respiratória acima de 30, como eu já tinha falado, saturação de oxigênio menor que 90%, frequência cardíaca maior do que 100 batimentos por minuto, pressão arterial menor que 90, né, a pressão sistólica, ou menor que 60, a diastólica, a temperatura axilar, que já é, né, um sintoma típico da pneumonia, mas quanto maior a temperatura, mais grave será essa pneumonia, e alteração de consciência, que eu vou medir através da escala de coma de Glasgow. Além da história do paciente e do exame físico que a gente realizou, a gente vai ter exames complementares. E o principal exame complementar no diagnóstico da pneumonia é a radiografia de tórax.
No entanto, nem sempre ela vai ser necessária. E mais do que isso, nem sempre a gente vai ter um acesso fácil à radiografia de tórax, né, naquele paciente para definir o quadro dele. O ideal é que o paciente grave ele seja encaminhado para fazer uma radiografia de tórax. Mas se o paciente não tem gravidade e a gente está vendo um quadro muito típico, a gente pode fazer o tratamento daquele paciente sem a realização da radiografia de tórax ou fazendo a radiografia de tórax posteriormente. A radiografia de tórax ela vai ajudar a estabelecer a gravidade da doença. Mas o que eu vou ver na radiografia de tórax de um paciente com pneumonia? O que acontece na pneumonia, a gente pode ver nessa imagem aqui no canto, é que a gente vai tendo os alvéolos pulmonares, né, tomados por líquido, né? A gente vai ter ali a secreção purulenta, né, da infecção bacteriana tomando os alvéolos pulmonares. E aí, a imagem do alvéolo pulmonar, e aí eu quero que você dê uma olhada na imagem aqui, né, do hemitórax esquerdo do paciente, e a gente vê que essa imagem é uma imagem normal, né? A gente tem aqui a trama pulmonar do paciente, mas a gente vê que a gente tem basicamente uma imagem hiper transparente, né? Uma imagem mais escura, que é uma imagem normal de pulmão, né? Uma imagem que mostra os pulmões cheios de ar. Porém, quando eu olho desse lado aqui, nessa região, você vê claramente, a gente comparando com o outro lado, que a gente tem aqui uma imagem mais branca, né? Uma imagem hipotransparente. A gente tem aqui uma imagem de opacidade de padrão alveolar. É aquela imagem também chamada de consolidação, apesar da consolidação muitas vezes ser uma imagem que está muito mais branca, né? Muito mais tomada de líquido do que essa imagem aqui. Então essa imagem é causada justamente porque o líquido, que é muito mais denso do que o ar e por isso, né, gera essa imagem mais branca, está tomando ali os alvéolos e por isso gera essa imagem na radiografia de tórax. Aqui a gente tem mais alguns exemplos e olha que interessante, quando a gente vê aqui sim, olha, uma imagem mais de consolidação, né? E a gente vê claramente aqui essa linha horizontal, né? Que está marcando o final dessa imagem hipotransparente, porque é justamente a fissura horizontal que está dividindo o lobo superior do lobo inferior, né, do pulmão direito. Então aqui a gente tem uma pneumonia em lobo superior. Aqui embaixo a gente já tem o contrário, uma pneumonia pegando o lobo inferior. E aí a gente vê nessa mesma imagem aqui na radiografia em perfil. Então é importante para a gente terminar essa primeira parte do nosso vídeo, você ter muito marcado na sua cabeça quais são as manifestações da pneumonia, né? Então a gente tem clinicamente um paciente com tosse, expectoração, pode ter pneumonia, pode ter dor torácica, pode ter dispneia, se a gente estiver falando de um quadro mais grave, né? E ele vai ter febre e aquelas manifestações associadas. Na ausculta, a gente vai encontrar principalmente crepitações e na radiografia a gente vai ver aquela imagem clássica de consolidação. Como eu disse, a febre é um marcador importante da pneumonia, né? Quase a identidade da pneumonia a presença da febre. Você vai ler em muitos livros e em muitas fontes que o paciente idoso ou o paciente que tem uma doença muito grave, o paciente muito consumido, ele pode não ter febre, né, quando ele tem uma infecção. Porém, isso é muito raro. O mais comum é que o idoso, é que o paciente imunossuprimido, é que qualquer paciente tenha febre quando ele tem uma pneumonia. Isso é tão raro que eu praticamente descarto um quadro de pneumonia num paciente que não tem febre. E aí eu vou pensar em outros diagnósticos, como o caso de uma embolia pulmonar, por exemplo. Tá bom? Então, com isso, a gente termina a primeira parte desse nosso vídeo sobre pneumonia adquirida na comunidade. E no próximo vídeo
a gente vai falar um pouco sobre a estratificação desse paciente com pneumonia, a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico diferencial da pneumonia adquirida na comunidade e, finalmente, nós vamos tratar o nosso paciente com pneumonia. Eu te espero já já na segunda parte desse vídeo. Até lá!